Olá, Shabbat Shalom, mais uma vez, muito bem-vindo a todos. Espero que o Eterno esteja abençoando a cada um de vocês. Estamos aqui reunidos para mais um estudo da Palavra do Eterno. Estamos iniciando uma série de estudos sobre 40 profecias messiânicas, ou profecias cumpridas em Yeshua. E o nosso tema de hoje, o primeiro estudo de hoje, é que o Messias, ele seria ressuscitado. E antes de, como se diz, antes de começarmos, nós temos que, como se diz, que entender, ok? E é interessante que, recentemente, eu tive uma conversa com uma pessoa que segue o judaísmo ortodoxo, e essa pessoa me disse que eu sofria de lavagem cerebral porque Jesus não poderia ser o Messias. Então eu perguntei à pessoa, quem te contou? E ele me respondeu dizendo que todo mundo sabia que um judeu de verdade não acredita em Jesus. E eu disse, ok, mas como você sabe? Quem te disse isso? E ele respondeu, os rabinos dizem que Yeshua não é o Messias. E aí eu respondi a essa pessoa dizendo, então tá bom. Então quer dizer que você não teve tempo de estudar o assunto por conta própria, você não desafiou os rabinos, você não fez as perguntas difíceis e apenas foi justamente seguindo a corrente. Porém, você ainda diz e está convencido de que Jesus não pode ser o Messias e está me dizendo que sou eu quem sofreu uma lavagem cerebral. Ou seja, então, quando a gente tem esse tipo de indagação, a gente recebe, na verdade, né, essas pessoas é quem, na verdade, nasceu nessa lavagem cerebral, que é uma espécie de sabedoria, entre aspas, recebida, que ninguém se atreve a contestar. E nós, por outro lado, nós simplesmente decidimos pensar por nós mesmos, examinar as escrituras, sentar e debater com os rabinos antimissionários, ir contra o fluxo e recusar-se a aceitar automaticamente o que alguns rabinos decidiram que devemos acreditar. Então, nós temos que decidir seguir a verdade até o fim, e não importa quais sejam as repercussões, quais sejam, como se diz, as consequências, ok? Não importa nada disso, porque para muitos de nós, a verdade que descobrimos nos custou muito, ou seja, nos custou relacionamentos, respeito e muitas vezes ódio e perseguição. E até mesmo por membros de nossas próprias famílias, porque muitos se perguntam como nós podemos acreditar que Jesus é o Messias, ou que Yeshua é o Messias, achando que devemos ter sofrido uma lavagem cerebral. E afinal, no que diz respeito a halahá rabínico, ou seja, a interpretação rabínica, Jesus é um falso profeta que tentou desviar a nação de Israel para adorar a outros deuses. E é interessante, meus irmãos, que existe um tratado no Talmud, um tratado chamado Gitim, que conta uma fábula centenas de anos antes, ou perdão, depois de Jesus, segundo a qual o Messias ele foi supostamente conjurado e admitiu que ele era um falso profeta. Então vejamos o que diz o Tratado de Gitim, 57, que diz o seguinte: quando Onkelos perguntou a ele qual era o seu castigo, Jesus supostamente respondeu: com excremento quente fervendo, uma vez que quem zomba das palavras dos sábios, ou seja, dos rabinos, é punido com excremento quente fervendo. Então, isso significa que, de acordo com o Talmud, quem falha em seguir cegamente as leis dos rabinos é punido com excremento quente no inferno por toda a eternidade. E essa fábula, ela pretendia intimidar os plebeus para que eles não ousassem examinar por conta própria, como se diz, o que Yeshua tinha a dizer. E, por um lado, né, ou levantar, por exemplo, como se diz, se levantar contra a autoridade rabínica. Então, os anos de acesso limitado à informação acabaram. E como vocês sabem, durante esses tempos, as pessoas não tinham acesso direto à Bíblia, né? Se elas sequer sabiam ler ou incluso escrever. E, em vez disso, essas pessoas elas tiveram que confiar no que nossos líderes, por assim dizer, os líderes religiosos do povo judeu, lhes disseram.
No entanto, nos tempos modernos, não só há casas de impressão, mas também a internet. E mesmo que os rabinos tentem proibir seu uso, há um poderoso despertar espiritual entre o nosso povo. E hoje em dia, há centenas de milhares de judeus em todo o mundo e dezenas de milhares em Israel que ousam ler, explorar e verificar por si mesmos, por mais, ou seja, e não mais acreditar cegamente em como se diz, em fábulas místicas. Então, nós descobrimos que Yeshua é de fato o nosso Messias. Porém, como nós descobrimos isso? Como nós podemos ter tanta certeza que Yeshua é de fato o Messias de Israel? Então, de entrada, nós temos duas razões principais. Primeiro, que de acordo com as profecias do Antigo Testamento, o Messias, ele venceu justamente a morte. E segundo, que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias explicam como nós podemos identificá-lo. E uma vez em que os rabinos rejeitaram o Messias, o conceito de Messias no judaísmo moderno não é mais baseado num Tanar, ou seja, no Antigo Testamento, mas sim em várias tradições rabínicas desenvolvidas por eles mesmos. Então, eles declararam que essas tradições são a lei oral, ou seja, Torá, Sheviot, e essas tradições causaram muita confusão e conflito em relação à identidade do Messias, mesmo entre os próprios rabinos. Ou seja, como nós, por exemplo, como, e assim eu posso dizer, com a etimologia da palavra, nós como judeus, se realmente quisermos saber quem é o Messias, nós precisamos deixar de lado as tradições rabínicas e ir diretamente à fonte, que é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele cria uma identidade completa para nós, para que nós, o povo de Israel, possamos reconhecer o Messias e colocar a nossa fé nele. E até mesmo os próprios rabinos, eles admitem, porque no Tratado de Sanhedrin, no próprio Talmud, Sanhedrin 99a, diz o seguinte, que todos os profetas profetizaram apenas para a era messiânica. E como funciona a profecia messiânica? Ou seja, a profecia messiânica, e é interessante que um dos profetas mais, assim, mais messiânico, por assim dizer, que a gente pode atribuir a isso, é o profeta Isaías, e os capítulos 44 e 45 do livro de Isaías foram escritos por volta do ano 700 antes do Messias. Isaías profetizou e mencionou, por exemplo, Ciro pelo nome, e é interessante que ele profetizou que Ciro permitiria que Israel reconstruísse Jerusalém e o templo, e quando a profecia foi escrita, Jerusalém e o templo ainda estavam em pé, e Ciro ainda não havia nascido. Então, apenas mais de 100 anos depois, no ano 586, se não me falha a memória, Jerusalém foi conquistada e destruída pelo Império Babilônio. Mais tarde, quando os persas conquistaram a Babilônia, Ciro, que era o rei da Pérsia, ele emitiu um decreto para reconstruir a cidade e o templo. E tudo isso aconteceu quase 160 anos depois que Isaías fez a sua profecia. E da mesma forma, irmãos, o Antigo Testamento também contém futuras profecias sobre o Messias, sua identidade, sua natureza, para que nós possamos exatamente reconhecê-lo. Então, aqui gostaríamos de resumir rapidamente algumas das profecias sobre o Messias a respeito de sua identidade, de acordo com as profecias do Antigo Testamento e nada mais. Ok? Então, vejamos, por exemplo, a profecia sobre a ascendência do Messias. E de acordo com o segundo livro do profeta Samuel, em 1 Crônicas, capítulo 17, o Messias deve ser um descendente de Davi, e de fato a mãe de Yeshua, Maria, ou Miriam, ela vem da casa de Davi. A propósito, essas profecias foram dadas ao povo de Israel para que eles examinassem cada candidato de acordo com esses critérios. E o problema é que, junto com a destruição do templo há 2000 anos, todos os pergaminhos que documentam as linhagens familiares de Israel também foram destruídas. Portanto, desde a destruição do templo, nós não podemos mais saber quem é verdadeiramente descendente do Messias. Então, aonde o Messias nascerá? O profeta Miqueias, no capítulo 5, ele prevê que o Messias ele nasceria em Belém, onde exatamente Yeshua nasceu.
Porém, quando o Messias nasceria? Ou seja, o profeta Daniel, capítulo 9, ele prediz que o Messias viria antes da destruição do segundo templo e que no ano 32 da Era Comum, ele seria, como se diz assim, condenado a uma morte violenta, e de fato, Yeshua foi crucificado no dia 14 de Aviv do ano 32. A natureza do nascimento do Messias, como muitos dos heróis da Bíblia, nascido, por exemplo, de maneira sobrenatural por mulheres estéreis, Isaías profetizou no capítulo 7 que o nascimento do Messias seria algo fora do comum, ou seja, seria uma mulher, de uma donzela virgem. E o Novo Testamento descreve o nascimento de Yeshua e sua mãe Miriam, ou seja, que a Bíblia descreve ela como uma virgem, como uma donzela. Agora, qual seria a natureza do Messias? E mais uma vez, de acordo com o profeta Daniel, de acordo com o profeta Isaías e o profeta, como se diz o profeta Zacarias, a natureza do Messias será como a natureza do próprio Deus, ou seja, a corporificação de Deus para a humanidade. E, de fato, o Novo Testamento refere-se a Yeshua como filho de Deus, ou seja, um com Deus e a corporação de Deus. Assim como Metatron, cujo personagem é descrito centenas de anos depois de Yeshua nos escritos do misticismo judaico e no Zohar, porque o Zohar diz que Metatron, por exemplo, é o próprio Deus. Agora, e todos esses temas que estou aqui citando, Daniel 7, Isaías 9, Zacarias 12, nós vamos examinar tema por tema. Agora, onde o Messias moraria? Porque, de acordo com o profeta Zacarias, capítulo 9, o Messias entraria justamente em Jerusalém montado em um jumento. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que o Messias não seria um famoso rabino, né, um famoso rabino que tem milhões, ou seja, multimilionário. E em segundo lugar, ele vai viver, ou ele viveu na terra de Israel, como ele estaria andando em Jerusalém nas costas justamente de um jumento. E apenas para a fins de comparação, irmãos, o rei Messias do Rabade, porque rei Messias, eu digo aqui entre aspas, né, que é o Rebbe Lubavitch, cujos cartazes, né, amarelos são aí pregados em todas as esquinas em Jerusalém. Ou seja, este Rebbe Lubavitch, ele não nasceu em Belém. Vocês sabiam que este Rebbe do movimento Chabad nunca pôs os pés em Jerusalém ou em Israel sequer, né, que muitas pessoas atribuem a ele como se fosse ele, né, o Messias, e vocês a gente que escuta muitas músicas aí relacionadas a judaísmo e etc., a gente sempre vê assim nos quadros dos cantores judeus este Rebbe Lubavitch. Porém, o Rebbe Lubavitch nunca pisou em Jerusalém e nem sequer em um território em Israel. Porém, ao contrário dele, Yeshua, que nasceu e cresceu em Israel, entrou em Jerusalém montado em, como se diz, em um burrinho, em um jumento, ok? Agora, interessante, irmãos, o que é que o Messias, justamente, como se diz assim, ele fará? De acordo com Isaías, capítulo 35, assim como outros profetas do Antigo Testamento, o Messias, ele curará doenças incuráveis, abrirá os olhos dos cegos, curará os inválidos, purificará os leprosos, abrirá os ouvidos dos surdos, vinculará as línguas do mudo, vai exorcizar demônios e até mesmo ressuscitar os mortos. E de fato, Yeshua curou inúmeras pessoas, exorcizou maus espíritos e demônios e até mesmo ressuscitou os mortos. E a propósito, a parte realmente interessante é que até mesmo os rabinos do Talmud admitiram os poderes sobrenaturais demonstrados por Jesus, como está escrito assim no Talmud, e seus discípulos. No entanto, de acordo com eles, né, isso foi conseguido através de poderes satânicos, ou seja, embora que o Talmud diga que realmente Jesus teve poderes, como se diz assim, poderes curativos, porém isso foi através de Satanás, ou seja, foi através de demônio. E existe hoje um rabino em Israel chamado Daniel Assor. E esse rabino Daniel Assor, veja o que ele disse a respeito do que o Messias, né, da cura que o Messias fazia. Diz o seguinte: Jesus era falso profeta,
pois ele agia apenas através de feitiçaria. Ele mesmo é a personificação do satanismo. E este rabino está mais vivo do que nunca hoje em Jerusalém, um rabino antimissionário. Agora, a verdade seja dita, já na época de Yeshua, os rabinos também o acusaram de realizar seus milagres sobrenaturais pelo poder de Satanás e em seu nome. Contudo, Yeshua facilmente refutou as suas reivindicações quando, em Mateus capítulo 12, no versículo 25, Yeshua respondeu a eles dizendo o seguinte: Yeshua, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Então, a resposta profetizada do povo de Israel e dos gentios, de acordo com Isaías capítulo 53, Salmo 22, o Messias ele seria rejeitado pelo seu próprio povo, conforme degradam e o levam à morte. E os gentios? Porque o livro de Jonas deixa bem claro, o Deus de nossos pais, né, não pertence ou não está limitado apenas à nação de Israel, como é justamente ensinado pela Halahá rabínica. Em vez disso, o eterno Criador, ele ama toda a sua criação e até mesmo os gentios. Então, assim como os rabinos hoje em dia, Jonas, o profeta, também ele teve dificuldade em aceitar essa mensagem que Deus amava também os gentios. E, de fato, assim como Deus prometeu a Abraão que de sua semente viria uma bênção para todas as nações, de acordo com o Salmo 118, o Messias, ele será como a pedra que os construtores rejeitaram. Porém, Deus escolherá aquela pedra de todos os outros para se tornar a pedra angular. Então, a principal pedra fundamental, através do qual o Eterno ele construirá e enviará a bênção que ele prometeu a todas as outras nações ao redor do mundo, pois é o próprio Messias. E desde a época em que Yeshua, ou seja, que Yeshua esteve nessa terra, milhões de cristãos passaram a acreditar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, graças a quem? Aos rabinos? Não, graças a Yeshua. Agora, e quanto à morte do Messias? E qual foi o propósito da vinda do Messias? Porque, de acordo com o Salmo 22, Isaías 53 e Zacarias capítulo 2, o povo de Israel, nós iremos justamente, ou seja, nós não, né, mas ali está escrito que o povo de Israel, e mais especificamente a casa de Judá, furou o Messias, né, o cravou com alguma coisa e levou à morte por crucificação. E diz aí que a gente não, que aquele povo não se deu conta de que de fato eles perfuraram o Messias. Porém, em sua graça, o Eterno usará isso para justamente infligir nossos pecados e nossas transgressões no Messias, e de fato, Yeshua foi crucificado como sacrifício para expiar nossos pecados. Então, meus irmãos, esses são alguns exemplos dos quais, nesta série, vamos estar aqui examinando sobre 40 profecias messiânicas cumpridas em Yeshua. São profecias paralelas na Bíblia a respeito do caráter, da natureza e da identidade do Messias. Porém, pensemos um pouco, ou seja, estatisticamente falando, a probabilidade de que essas profecias sejam coincidências, sorte ou profecias autorrealizáveis é completamente impossível. E por falar nisso, vamos nos concentrar hoje em nosso primeiro estudo sobre o Messias seria ressuscitado. E em apenas três características, né, proféticas, vamos aqui examinar essas três, né, sobre justamente a identidade do Messias. Primeiramente, que o Messias, ele simplesmente será judeu, ok? Ele nascerá em Belém e ele morrerá no ano 32. E mesmo que a gente ignorássemos as outras profecias por um momento e nos concentrássemos apenas nessas aqui, ficaremos com talvez um punhado de candidatos. Porque agora a bola ela está no nosso campo, ok? Vamos esquecer as tradições cerimoniais ou quaisquer outros rituais religiosos que talvez a gente pensasse ou pensa em impressionar a Deus, porque nós não precisamos que algum rabino pense e decida por nós.
O Eterno criou a mim e a você com a mente em uma medida saudável de lógica para que nós possamos investigar as profecias da Bíblia por si mesmos. Afinal, lá em cima, nenhum rabino ou padre ou pastor estará por perto para segurar na tua mão. Lá em cima, ou seja, lá onde a gente estiver, é apenas entre você e o Criador. Então, provavelmente, não existe outras pessoas na história cuja vida tenha justamente levantado tantas questões como a de Yeshua. Sua vida, seu ensino, suas ações eram de tal natureza que seus primeiros discípulos e seguidores mais próximos muitas vezes ficavam perplexos com o que eles viam justamente na pessoa do Messias, ou seja, incluso a gente tem relatos de discípulos, assim como será que é verdade? Ou seja, porém, para o próprio Yeshua, as escrituras hebraicas, elas foram a chave pela qual ele entendeu sua vocação como Messias de Israel. Para o próprio Yeshua, irmãos, isso era o que o Messias tinha com respeito à escritura hebraica. Ou seja, ele tinha justamente aí a chave pela qual ele entendeu o seu chamado e a sua vocação. E um exemplo claro disso vem justamente no final do Evangelho de Lucas, depois que Yeshua ele é simplesmente crucificado e depois ele é ressuscitado, etc. Ok? E aí a gente vê no Evangelho de Lucas que seus seguidores ficaram justamente aí como que destruídos, como que amargurados, como que pensando que já era o fim, ou seja, que mais uma vez a gente foi enganado, etc. Por quê? Porque eles esperavam que Yeshua fosse o Messias que iria destruir a tirania de Roma e que iria restaurar o reino de Israel. Porém, a ideia deles do Messias não era a ideia de Deus. Para os seguidores desapontados do Messias, vejamos o que o próprio Messias disse a eles em Lucas capítulo 24, versículos 25 ao 27, e disse: E ele lhes disse, ele quem? Yeshua, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Messias padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E veja o que ele diz aqui, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas, não disse aqui somente numa parte no Novo Testamento ou em pedacinho, em todas as escrituras. Então, para Yeshua, a ideia de que primeiro ele teria que morrer como expiação pelos nossos pecados e depois ressuscitar dos mortos fazia todo sentido, porque era de fato necessária como cumprimento do que os profetas da Bíblia hebraica haviam dito. Então era assim que ele se entendia e argumentava que essa era a única maneira de seus seguidores entendê-lo. Ok? Deixa eu voltar aqui que me antecipei. Porém, o que significa, irmãos, cumprir as Escrituras? Isso não é tão simples quanto parece. Frequentemente, os escritores do Novo Testamento dizem que o Messias cumpriu as Escrituras quando algo em sua vida é literalmente predito pelos profetas. Por exemplo, a ideia de que o Messias nasceria em Belém, né, outras vezes, o cumprimento não é sobre previsão, porém padrão. Porque em seu papel como Messias de Israel, Yeshua, ele cumpre as Escrituras ao viver a história de Israel através de sua própria vida, quando ele sofre suas dores, suporta suas adversidades e vive uma vida de perfeita obediência à Torá, ou seja, à lei de Deus. Então, vamos explorar os textos que iremos aqui utilizar agora das Escrituras hebraicas e seu cumprimento na vida do Messias Yeshua. Primeiro, que o Messias seria ressuscitado. E no Salmo 16, nos versículos 8 ao 11, está escrito o seguinte: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegria, a tua mão direita, a delícias perpetuamente.
Então, tudo isso aqui você também, ou seja, o Novo Testamento cita esses versículos em Atos 22, em Atos capítulo 13, você pode justamente depois dar uma leitura por si só. E aqui o rei Davi, ele pôde ter previsto sua própria ressurreição, mas a ressurreição de Davi só foi possível por causa da ressurreição de seu descendente, ou seja, o Messias. Sua visão de sua própria ressurreição e a do Messias, ou seja, bem poderiam ter sido fundida em um vislumbre do futuro. E na tradição rabínica havia uma discussão sobre se Davi estava falando sobre a imortalidade aqui no Salmo 16, no versículo 1, quando diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Agora, o salmo aqui expressa a esperança do rei Davi, porém o que Davi esperava? Foi por uma vida longa e pleno no presente, ou foi pela imortalidade e para estar na presença de Deus para sempre? Porque Davi afirma que Deus não abandonará a minha alma no inferno. E onde é que Davi diz isso? No versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, sua afirmação de que Deus não permitiria que o seu santo visse corrupção, e corrupção significa literalmente a cova, isso implica que ele acreditava que ele não sofreria a decadência física que a morte envolve. E existe uma canção muito popular, uma canção judaica, né, que se canta muito, principalmente no Shabat, chamada Davi Melech Israel. Hai, Hai, Vekayam. Ou seja, Davi, rei de Israel, vive para sempre. E tem um post que eu encontrei justamente, vendo, como se diz assim, é, dando uma mexida no Instagram da minha esposa, e vi um post de um site judeu, né, usando justamente uma grafia alternativa para Davi. E justamente essa grafia, ela fazia a seguinte pergunta a um grupo de discussão entre judeus, que diz o seguinte: tenho certeza de que Davi, o rei de Israel, está morto e enterrado. Se sim, o que essa música realmente significa e por que a cantamos? Ou seja, isso é um site, ou um site judeu chamado Mi Yodea, que abriu uma enquete entre eles mesmos, entre os judeus, fazendo essa pergunta. E diz aqui, uma resposta foi dada. Talvez visto que o Messias deve ser da linhagem do rei Davi e ainda está para vir. É uma referência das coisas que virão através da linha do rei Davi e uma continuação. Então, no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele usa um pensamento semelhante a isso aqui ao se dirigir ao povo judeu no dia de Pentecostes, ou seja, no dia de Shavuot, o dia em que, segundo a tradição talmúdica, o rei Davi nasceu e também morreu. Interessante que os rabinos dizem que Davi nasceu numa festa de Shavuot e morreu numa festa também de Shavuot. Porém, não é à toa que ele aproveita a ocasião para citar o Salmo 16, ou seja, o apóstolo Pedro, e depois menciona que Davi está morto e seu túmulo está disponível para expansão. E aí, no versículo 20 do capítulo 2 de Atos, Pedro vai dizer o seguinte, no capítulo 30, versículo 30, capítulo 2. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Messias para sentar sobre o seu trono, e aqui muitas pessoas se apegam a essa palavra segundo a carne, para dizer que o Messias nasceu de um relacionamento, ok? Mas quando se fala aqui de segundo a carne, falando aqui justamente segundo a sua descendência, okay? Não está falando aqui de uma relação sexual, como algumas pessoas tentam interpretar isso no texto, ok? Segundo a carne, é porque o Messias nasceria de pais humanos, ok? E diz aqui, para sentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição do Messias, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Yeshua, do que todos nós somos testemunhas. Então, o rei Davi, ele pôde ter previsto sua própria ressurreição, mas, mais uma vez, irmãos, a ressurreição do Messias, ou de Davi, perdão, só foi possível por causa da ressurreição do seu descendente, ou seja, do Messias. Também em Atos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele argumenta de uma maneira semelhante, dizendo que Davi fez ver, isto é, a experiência, que a corrupção da morte, porque
porque afinal ele morreu. Mas foi em seu próprio descendente, ou seja, o Messias Yeshua, que a corrupção não foi vista. E como Paulo ensinou em outros lugares, por exemplo, por causa da ressurreição de Yeshua, a ressurreição de todos os outros crentes ou os outros santos é possível. Davi, ele previu uma vida com Deus além do túmulo, mesmo que não tivesse plena certeza do que isso implicava. Por quê? Porque a ressurreição de Yeshua permite a ressurreição de todos os crentes, incluindo Davi, e essa visão de sua própria ressurreição se fundiu com a ressurreição do Messias Yeshua. Então, vamos concluir esse estudo respondendo exatamente às objeções rabínicas contra a ressurreição do Messias Yeshua. Porque, de acordo com o Novo Testamento, a ressurreição de Yeshua após a sua crucificação e morte é a confirmação de Deus da autoridade divina do Messias sobre a vida e sobre a morte. E, ao longo da história, a fé messiânica ela teve que se manter firme contra a crítica da Bíblia, as pesquisas históricas e, é claro, os ataques de muitos rabinos antimissionários, todos tentando refutar os fatos da ressurreição de Yeshua entre os mortos. E enquanto todos e cada um de nós estará aqui, irmãos, apenas por um curto período de tempo, por algumas décadas, nossas vidas são como uma parada, entre aspas, ou um exame, se você quiser, mas o Messias é único, uma exceção, porque ele conquistou a morte. Então, a ressurreição de Yeshua é, sem dúvida, um dos maiores milagres da história, ou o engano mais inteligente que enganou milhões de pessoas. E por que eu, Marlon, digo, como se diz, digo isso? Porque, como se diz, ou seja, tudo isso por quê? Porque, se de fato, irmãos, ou seja, muitos tentam refutar o fato da história de Yeshua ter ressuscitado dos mortos, ok? E por quê? Porque, de fato, se Yeshua realmente ressuscitou dos mortos, isso significa que ele realmente é o Messias e que o Novo Testamento está certo. Agora, se Yeshua não ressuscitou dos mortos, então nós e milhões de outros estamos vivendo uma pura, como se diz aqui no Nordeste, uma pura lusa, né? Ou uma ilusão, uma palavra mais correta. Porque, segundo a Bíblia, a vida, a morte e a ressurreição do judeu Yeshua, ou seja, dividiu o tempo em dois. Sua crucificação se tornou justamente a morte mais famosa da história e causou uma revolução que começou em Jerusalém e atingiu os confins da terra. 3 dias depois da sua morte e o seu sepultamento, Yeshua ressuscitou dos mortos e o seu túmulo foi encontrado vazio. Depois disso, né, é dito que dentro de 40 dias o Messias ele apareceu para muitas pessoas em todo o território de Israel, incluindo grupos de mais de 500 pessoas. Então, o boato sobre o Messias que morreu pelos pecados do homem, conquistou a morte e ressuscitou, começou a se espalhar rapidamente em Jerusalém. Os romanos não conseguiam explicar o fato de que o seu corpo havia desaparecido da sepultura. Porém, por outro lado, os rabinos, durante o tempo de Yeshua, alegaram que Yeshua realizou milagres e maravilhas sobrenaturais pelo poder de Satanás. O problema com esta afirmação é que Deus não levantaria um falso Messias dentre os mortos. Por quê? Porque o Deus de Israel odeia a falsidade. Então, muitos céticos tentaram propor teorias sobre este assunto, e nós aqui, eu coletei justamente alguns, né, e agora vamos aqui passar justamente alguns pontos, né, justamente antimissionários por parte de alguns rabinos, né, com respeito a que o Messias, de fato, ele não ressuscitou, ou seja, que isso é uma pura ilusão do cristianismo, ok? Agora, irmãos, talvez tudo isso realmente tenha acontecido, ok? Ou possa não ter acontecido. Vamos supor que, ou seja, vamos supor que talvez tudo isso nunca aconteceu. Ou talvez isso tenha sido feito centenas de anos depois. O problema com isso é que os historiadores contemporâneos, incluindo os inimigos de Yeshua, mencionam ele e este evento da ressurreição.
E além de tudo isso, irmãos, a ciência natural também confirma a historicidade do evento, conforme descrito no Evangelho de Mateus, porque Mateus, descrevendo a crucificação de Yeshua, Mateus, ele afirmou o seguinte, Mateus 27, 45, diz o seguinte: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Versículos 51 e 52 disse: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E em seu livro, como se diz assim, um livro chamado Pôncio Pilatos, doutor, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, doutor Paul Meyer, que é um historiador da Universidade de Harvard, ele cita justamente uma carta escrita por Tibério para o prefeito de Pôncio Pilatos, e essa carta foi escrita por volta de 30 DC, e veja exatamente o que ele escreve. Eu queria perguntar sobre o misterioso incidente celestial que ocorreu na tarde de sexta-feira, ok? Lógico, o Messias não morreu na sexta, mas aqui nós estamos lendo um documento, ok, de uma pessoa secular, que disse que, na tarde de sexta-feira, após o mês de abril, uma espécie de escuridão se aproximou de nós, vindo do horizonte sudeste do mar Mediterrâneo e escureceu o nosso céu por várias horas. Então, esse doutor Paul Meyer, ele acrescenta que Pôncio Pilato respondeu justamente a esta carta dizendo o seguinte: com relação à escuridão, de fato cobriu todos, isso aqui, todos de Judá durante o tempo indicado. No entanto, o astrólogo local simplesmente não consegue explicá-lo. A escuridão foi acompanhada por um terremoto, ainda assim a escuridão continua a ser um completo mistério. Então, irmãos, tanto a ciência quanto a história sustentam o registro de que o dia da crucificação de Yeshua foi um dia muito estranho, assim como o Novo Testamento prediz. Então, tudo isso aconteceu. Porém, talvez eles tenham verificado o túmulo errado, será? Porque se esse for o caso, os governantes romanos e os rabinos teriam rapidamente apontado o túmulo certo. Ou talvez, será que a aparição de Yeshua fosse simplesmente uma alucinação de algumas mentes aí intoxicadas? Talvez isso possa acontecer com um pequeno grupo de pessoas, meus irmãos, mas para centenas e até milhares de pessoas durante um período de 40 dias, ou seja, além disso, isso não explicaria para onde o cadáver foi. Então, talvez Yeshua simplesmente desmaiou por um tempo e depois se recuperou. E vejamos, por exemplo, o que mais uma vez o rabino antimissionário Daniel Assor, ou Azor, diz o seguinte: E quem diz que Yeshua simplesmente experimentou a morte clínica e acordou no túmulo e recuperou a consciência, nós temos uma maneira de refutar isso. Talvez, neste momento, eles não determinaram a morte corretamente e ele simplesmente não estava realmente morto. Ou seja, as testemunhas oculares do Novo Testamento conheciam muito bem a circunstância da ressurreição, porque, segundo a tradição judaica, o corpo de Yeshua estava envolto em mortalhas e ungido com uma especiaria, e cerca de 40 quilos de especiarias e resina foram misturadas aí, formando uma textura espessa e pegajosa, como, por exemplo, a borracha que endureceu o corpo do Messias. A abertura da sepultura foi bloqueada com uma grande pedra, né, pesando 2 toneladas, e na esteira do alvoroço que ocorreu justamente em Jerusalém durante a crucificação de Yeshua, os líderes religiosos, ou seja, os fariseus, eles lembraram que Yeshua falou sobre a ascensão da vida, ou para a vida depois de 3 dias. Então, certamente, eles asseguravam-se de que o povo vigiar, de que se colocasse guardas romanos para vigiar o túmulo. E, além disso, eles exigiram que Pilatos colocasse soldados romanos, fortemente armados, para guardar o túmulo. E, junto com os guardas romanos, o túmulo foi selado com o selo romano.
Então, se alguém naquela época, ou seja, será que os crentes em Yeshua eram tão bobos que iriam justamente sem, ou seja, cada um com a varinha, já que os apóstolos não tinham sequer talvez uma espada na mão, ou seja, com a varinha ia lá enfrentar os soldados romanos com lanças e espadas. Ou seja, se alguém se atrevesse a mover a pedra da sepultura, o selo iria ser violado e o transgressor teria que enfrentar a ira dos governantes romanos. E os guardas, não protegendo a sepultura, pois teriam sido punidos. Um bom filme para vocês entenderem um pouco mais assim esse raciocínio que eu estou aqui falando é um filme chamado A Ressurreição, justamente que conta a história do prefeito de Pôncio Pilatos. Começa justamente com uma guerra entre alguns judeus revoltados, acho que é os essênios, e depois ele vai justamente investigar, ou seja, Pilatos manda ele ver justamente o ocorrido da morte, o alvoroço que é em Jerusalém, ele vai e vê Yeshua na cruz, ele começa a gravar o rosto de Yeshua na cruz, ele começa a ter sonhos, e começa a investigar os discípulos, enfim, de repente Yeshua ressuscita, e aí começa uma grande trajetória desse rapaz, que por fim, ele larga tudo aquilo que ele tinha com respeito a Roma, e passa a seguir o Messias Yeshua. Então, meus irmãos, ou seja, do ponto de vista filosófico, essa teoria essa teoria que esse rabino aqui, Daniel Assor, não faz sentido, porque se a gente considerar, por exemplo, que o cientista chamado David Strauss, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ele escreveu, por exemplo, há mais de 2.000 anos, disse o seguinte, disse, essa ideia, veja bem, essa ideia de que uma criatura saiu de sua própria sepultura, meio morta, doente e fraca, com necessidade urgente de tratamento médico, roupas, recuperação e apoio, conseguiria despertar em seus discípulos a impressão de ser o primeiro a vida e conquistador da morte e da sepultura. Uma impressão que foi a base de suas ações futuras, essa ideia é simplesmente irracional. Tal ressurreição só enfraqueceria a impressão dos discípulos, os deixaria tristes e causaria decepção, e certamente não transformaria sua dor em excitação, nem o medo deles em adoração. Então, meus irmãos, a afirmação, mais uma vez, desse rabino aqui, Daniel Assor, não é apenas ilógica do ponto de vista filosófico histórico, mas também do ponto de vista científico, porque João ele descreve algo que só hoje a ciência pode explicar. Porque quando Yeshua foi crucificado, João relatou que um dos soldados romanos perfurou Yeshua no seu lado, em João capítulo 19, versículo 34, que diz: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, 2.000 anos atrás, isso certamente parecia estranho. Então, por que João se incomodou em detalhar justamente que do lado de Yeshua saiu sangue e água? E hoje nós sabemos o que a ciência ensina. A ciência diz que quando o homem morre, o sangue em seu corpo se separa em soro, ou seja, um líquido transparente como água e glóbulos vermelhos. Agora, sem saber, o apóstolo João, ele provou cientificamente de que Yeshua estava realmente morto. Então, realmente, Yeshua morreu. Porém, meus irmãos, vamos supor que os discípulos de Yeshua tenham roubado o seu cadáver. Vamos supor isso, vamos acreditar nas falas dos rabinos antimissionários. Qualquer pessoa que conheça o sistema da guarda romana saberá que isso era impossível. Por quê? Porque os soldados romanos antigos nunca deixariam isso acontecer. Por quê? Pois eles temiam as suas próprias vidas. Porém, vamos supor que os discípulos de Yeshua conseguiram enganar os soldados, ou de alguma forma, sei lá, deixaram os soldados aí drogados, bêbados, eu não sei. Vamos aqui imaginar alguma coisa. Porém, mover uma pedra, pesando 2 toneladas, aleatoriamente a todos assim, ou seja, é impossível, irmão. E se esse fosse o caso, ou seja, imediatamente os rabinos do Sanhedrin, assim como as autoridades romanas, teriam feito um clamor público e recuperado o cadáver roubado na frente de todos. Porém, obviamente, isso não aconteceu. E se
Ou seja, e não se esqueçamos que Yeshua, ele foi enterrado no túmulo de um membro do Sinédrio, ou seja, de José da Arimateia. O que significa que, ao lado dos guardas romanos, havia outros que tinham olho justamente no túmulo. Além disso, a teoria do cadáver roubado não explica como Yeshua apareceu para tantas pessoas e durante um período tão longo de tempo. Porque se hoje, irmãos, é quase impossível fazer um cadáver desaparecer, hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, com a ciência, a velocidade da luz, é praticamente impossível você fazer um cadáver desaparecer. Imagine naquela época, onde não havia uma tecnologia tão avançada, né? Ou seja, não havia carros de fuga, não havia isso, irmão, não havia moto, nada disso. Então, prestemos atenção, por exemplo, ao que um doutor chamado, eu acho que é Jeffrey Box, que é um famoso cirurgião judeu de Nova York, que ganhou um prêmio graças à sua experiência em identificar corpos após os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro. E como judeu, esse doutor, ele decidiu publicar a sua história e argumentou, entre outras coisas, né, que depois de examinar cuidadosamente o assunto da ressurreição de Yeshua, ele chegou à conclusão de que, de fato, Yeshua é o Messias. E diz: a ressurreição de Yeshua é real. Com toda a arqueologia e tecnologia, ninguém conseguiu encontrar seu corpo. E é quase impossível se livrar de um cadáver. E se sua ressurreição é verdade, tudo o que ele disse é verdade também. Portanto, ele é o prometido Messias judeu. Então, talvez o testemunho mais convincente seja a vida dos primeiros crentes, depois que Yeshua foi ressuscitado e apareceu para eles. E em seu entusiasmo, eles começaram a viajar pelo mundo, cheios de energia, de alegria, de esperança, cheios de otimismo. Eles fizeram maravilhas, né, milagres, etc., em nome de Yeshua, na frente de todos, milagres que até o próprio Talmud descreve como milagres sobrenaturais, ok? Eles deram sua própria honra, suas posses, seu status social, né? E, como parece também, muito de seus relacionamentos, como o apóstolo Paulo, inclusive, perdeu sua esposa. E para quê, irmãos? Ser desprezado, amaldiçoado, perseguido, ser espancado e apedrejado, e eventualmente morrer como presa de leões na cruz, sendo apedrejado e queimado vivos por aqueles que tentaram silenciá-los. E se isso fosse mentira, como é que alguém dá uma vida como é que uma pessoa pode dar a sua vida por uma mentira? E mesmo assim, os discípulos estavam cheios de alegria, cheios de gratidão, cantavam canções de louvores a Deus, eles eram pessoas de paz, nunca usaram violência ou força, ou forçar a sua fé a ninguém, pelo contrário, eles estavam tão seguros de sua fé em Yeshua, que estavam dispostos a morrer pelo seu nome. E hoje também, irmãos, quem acredita em Yeshua como Messias de Israel, tem a certeza, ou a mesma certeza absoluta, exatamente como aqueles judeus messiânicos de 2000 anos atrás, que o Messias crucificado conquistou a morte e nos concedeu exatamente, como se diz, a vida. Então, meus irmãos, isso só é possível através de todos esses detalhes que nós podemos encontrar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque, de certo modo, Yeshua ressuscitado dos mortos não deveria ser uma grande surpresa, já que a Bíblia já nos deu profecias sobre sua ressurreição. Então, se tudo isso é assim, pois devemos justamente, não devemos nos surpreender que no judaísmo do segundo templo, eles esperavam que quando o Messias viesse, ele morria, ou ele deveria morrer, e ressuscitasse. Toda a confusão, tudo que embolou o meio de campo, foi justamente quando Maimônides, né, o Rambam, o famoso Rambam, ele criou 13 princípios de fé. E aí foi justamente onde as coisas começaram a ter uma nova visão, também quando Rashi, ele passou a reinterpretar, por exemplo, algumas profecias messiânicas, como Isaías 53, como Zacarias capítulo 12, por ali.
Então, começar a reinterpretar esses textos, tirando justamente a sua messianidade e aplicando ao Messias, ou perdão, ao povo de Israel, que são temas também que nós vamos estudar dentro dessas 40, ou agora 39 profecias cumpridas em Yeshua. E existe um professor em Israel chamado, eu acho que é Noah, o nome dele, não é Noah, é Noah, que ele é especialista em religião na Universidade Hebraica de Jerusalém, e esse professor decifrou uma inscrição arqueológica datada antes do Messias que aponta para uma visão sobre a ressurreição de um líder messiânico. E é interessante que a inscrição foi escrita e foi nomeada a visão de Gabriel. Então preste bem atenção nisso, irmão. Por quê? Porque esse professor Israel Low, ele explica que o anjo Gabriel, 3 dias depois de sua morte, ressuscitará um líder messiânico chamado Príncipe dos Príncipes, e esse é o líder de Israel, e cito o que ele diz. Se abre aqui. Diz o seguinte: pode ser determinado que quando a visão foi escrita, no final do século I AC, prevaleceu em alguns círculos a visão de que a morte e ressurreição do Messias, após 3 dias, é uma parte vital do plano de salvação. Portanto, se houvesse uma tradição judaica de um Messias ressuscitado, nós entenderíamos Yeshua como o Messias nacional judeu que está indo para a sua morte. Incrível, não é? Então, muito antes da tradição rabínica assumir o controle do judaísmo, o povo de Israel acreditava que o Messias ele tinha que morrer e ressuscitar dos mortos. E mais uma vez, né, grande parte do fio negro na história do povo de Israel com respeito ao Messias, deixa eu voltar aqui, né, com respeito ao povo do Messias, isso tem a ver justamente com quando, como se diz assim, quando a tradição rabínica tomou o controle justamente do judaísmo, ok? E começaram justamente a, como se diz, a tirar Yeshua de cena. Por quê? Porque eles entendiam justamente, ou não queriam, como se diz assim, se associar ao cristianismo, que, por outro lado, acreditava nessas profecias como sendo válidas na pessoa de Jesus, ok? Porém, Yeshua ele conquistou para nós o maior inimigo da humanidade, que foi a morte, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Então, antes de subir aos céus, Yeshua ele prometeu que o Espírito Santo, assim como ele habitava no templo, habitaria naqueles que crescem nele, e ele pode justamente ver em mim e em você também. Então, meus irmãos, esse foi justamente o nosso estudo de hoje. Eu espero que esse estudo tenha trazido clareza. Não sei se o meu som ficou tão bom que eu estou sem microfone. Estou usando o microfone diretamente do notebook. De repente deu um problema aqui no meu plugzinho aqui e não consegui conectá-lo, mas espero que o som tenha saído bem. Espero que o estudo tenha fortalecido a tua fé, né? E como sempre diz o apóstolo Paulo em sua carta a Tessalonicenses, que examine tudo, que não creia em nada do que eu disse aqui, verifiquem por vocês mesmos a informação, busquem justamente ver o lado bom que existe dentro do Talmud, né, com respeito ao Messias, porque não é porque o Talmud fala algo contra o Messias que é todo o Talmud que também fala contra, né, porque o Talmud não é compilado somente por uma mente rabínica. São vários rabinos, vários pensamentos, e justamente dentro desse tema, dentro dessa série, a gente vai estar vendo pensamentos de vários rabinos distintos, né? Lógico, pré-Maimônide, né? Que acreditavam justamente em um Messias de Isaías 53, em um Messias que seria perfurado, enfim, todo um tema muito interessante e muito profundo, que pode justamente ainda mais fortalecer a nossa fé no Messias. Então, meu muito obrigado a vocês por terem ficado até aqui. Um forte abraço e um Shabbat Shalom aqui ao irmão Gilberto Bíblia. Quem mais aqui? Wilson Renato Coelho, Shalom, Shalom. Quem mais aqui? Ronaldo Laurentino, Zenilde Leite, Delwer Marques, Josélio Ribeiro, Shabbat Shalom. Denise Dias, Joab Talmidim.
Dácio de Souza, Rio Verde, Goiás, irmã Gedéia Cristina, nós aqui mais, não sei o que, Ferreira Nunes, e mais aqui, Vitória Souza e Gilberto Gonçalves, enfim mesmo, muito obrigado, Deus abençoe a vocês, um ótimo descanso de Shabat e um forte abraço a todos, ok? Até a próxima e shalom, shalom.